falar do capítulo 40, de qualquer das maneiras, eu gostava de falar um pouquinho, reportar sempre o que é isto, o livro Nosso Lar. O Nosso Lar é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, que retrata a vida no mundo espiritual. A colónia Nosso Lar fica situada sobre o Rio de Janeiro e é composta por 50 capítulos. Hoje vamos, como ali está já, falar do capítulo 40. Vou fazer um pequenino resumo, ou ler um pequenino resumo sobre o capítulo 39. Ouvindo a Senhora Laura. Buscando entender melhor a questão do casamento na espiritualidade e nutrindo muitos questionamentos acerca da sua família terrestre, André procura Dona Laura e dela obtém as respostas para as suas dúvidas. O resumo muito breve do capítulo que vamos seguir, 40. No departamento feminino das câmaras de retificação, André Luiz reencontra Elisa, que fora doméstica no seu lar terreno e da qual aproveitou-se irresponsavelmente. Ampara agora com extremo cuidado e bondade. Antes de iniciar o capítulo, a leitura do capítulo, queria deixar esta afirmação de Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então vamos iniciar a leitura do capítulo. André não sabia explicar porque queria tanto visitar o departamento feminino das câmaras de retificação. Comentando com Narcisa, ela se dispôs a ajudá-lo e disse: quando Deus nos chama para um determinado lugar, disse com bondade, é porque alguma tarefa nos espera lá. Na vida, cada situação tem uma finalidade definida. Eu coloquei a azul algumas frases para criar maior ênfase, que significa que é mais importante aquilo que estamos a ouvir e a ler neste momento. O que é mais importante mesmo sentirmos, ela está com outra cor. Não se esqueça disso quando fizer visitas aparentemente casuais. Se os nossos pensamentos estiverem focados no bem, não é difícil identificar as sugestões divinas. No mesmo dia, a enfermeira e André foram procurar Nemésia, grande colaboradora daquele setor. Não foi difícil encontrá-la. Em filas de leitos muito brancos e bem cuidados, estavam mulheres que mais pareciam trapos humanos. Aqui e ali ouviam-se gemidos terríveis. Mais adiante, palavras de angústia profunda. Nemésia, que demonstrava a mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. Você já deve estar acostumado com este quadro. No departamento masculino, a situação é praticamente a mesma. E fazendo um gesto, disse à Narcisa: por favor, acompanhe André e mostre-lhe os serviços que achar mais interessantes para o seu aprendizado. Fiquem à vontade. Eles conversavam sobre a vaidade humana, sempre voltada para os prazeres físicos, fazendo comentários e observações quando chegaram ao pavilhão 7. Portanto, o pavilhão 7, tudo isto se passa no Ministério da Regeneração. Ali estavam algumas dezenas de mulheres, em leitos separados por distância regular, um a um. Estava observando o rosto das doentes, quando de repente ele percebe um rosto que lhe pareceu familiar. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência especial? Tinha o rosto prematuramente envelhecido e os lábios contraídos numa expressão de ironia e resignação. Os olhos embaçados e tristes estavam defeituosos. André logo localizou-a no passado. Era Elisa. Aquela mesma Elisa que ele conhecera ainda jovem. Estava diferente por causa do sofrimento, mas não havia qualquer dúvida.
Lembrou-se perfeitamente do dia em que ela, humilde, foi à casa da família com uma carta de recomendação, sendo contratada para os serviços domésticos. Tinha quase a mesma idade. No começo, nada de anormal. Depois, intimidade excessiva de quem abusa da própria autoridade em relação à condição humilde de outra pessoa. Elisa lhe pareceu muito leviana e, quando estavam a sós, comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade, piorando a já complicada situação. Lembrou-se também do dia em que sua mãe o chamou para dar alguns conselhos. Aquela intimidade não pegava bem, dizia ela. Era justo que tratássemos a empregada com carinho e respeito, mas era melhor manter uma certa distância. Mesmo assim, diz André, fui irresponsável e levei muito longe nossa amizade. Muito envergonhada, Elisa saiu da casa sem coragem de o acusar de nada. O tempo passou e fez com que André o considerasse como um acontecimento passageiro em sua mente. No entanto, agora o episódio continuava vivo. Na sua frente estava agora Elisa, vencida e humilhada. E pensou, por onde será que andou a pobre criatura tão jovem e tão sofredora? De onde vinha? E André faz uma grande reflexão. Dessa vez não era o Silveira para que pudesse dividir o erro com o pai. A dívida agora era só dele. Faço aqui uma chamada de atenção. Silveira era o sócio do pai de André Luiz enquanto encarnado. Neste momento, Silveira é um samaritano em trabalhos assistenciais em nosso lar. Chegou a tremer de tanta vergonha daquelas lembranças, mas, como um menino ansioso por ser desculpado pelos erros cometidos, procurou Narcisa para pedir ajuda. Ele mesmo se admirava da confiança que sentia naquelas santas mulheres. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as explicações que havia pedido à mãe de Lísias e provavelmente tomaria outra atitude naquele momento se fosse Tobias que estivesse com ele. Tobias era um dos principais amigos e orientadores de André Luiz. Considerando que toda a mulher generosa é cristã e cristã é mãe, foi até a enfermeira com mais confiança do que nunca. Pela forma como a enfermeira olhou para ele, percebeu que Narcisa já tinha entendido tudo. Começou a falar fazendo força para não chorar, mas, no meio da história, Narcisa o interrompe. Não precisa continuar. Já imagino como terminou a história. Não se entregue a pensamentos negativos. Sei como se está a sentir por experiência própria. No entanto, se Deus permitiu que você reencontrasse essa moça, é porque acha que você já tem condições de resgatar a dívida. Vendo que André continuava indeciso, completou. Não tenha medo. Aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, André, encontramos em nosso caminho os frutos do bem ou do mal que tivermos plantado. Isso é certo, é realidade universal. Situações como esta têm-me feito muito bem. Bem-aventurados os devedores que já têm condições de pagar. E percebendo que ela estava decidida a fazer o que fosse necessário para acertar as contas, assentou. Vamos, mas não deixe que ela saiba quem você é por enquanto. Faça isso depois de ajudá-la efetivamente. Isso não será difícil, já que ainda sofre de cegueira temporária. Pelas características de sua aura, pode-se ver uma mãe fracassada e uma mulher de ninguém. André se aproxima de Elisa e tem a intenção de a consolar. Elisa se apresentou dizendo o próprio nome e, espontaneamente, foi dando também outras informações sobre o seu caso. Havia chegado às câmaras de retificação havia 3 meses.
querendo se autocastigar na frente de Narcisa para que a lição se gravasse em seu espírito para sempre, ele pergunta: e qual é a sua história, Elisa? Você deve ter sofrido muito. Sentindo carinho na pergunta, sorriu e, muito conformada, desabafou. Para que lembrar de coisas tão tristes? As experiências difíceis sempre nos ensinam algo, respondeu. Elisa, demonstrando profunda mudança íntima, pensou por algum tempo e, como quem organiza ideias, falou. Minha vida foi de todas as mulheres irresponsáveis que trocam o trabalho honesto pela ilusão venenosa. Filha de um lar muito pobre, ainda jovem, arrumei emprego na casa de um rico comerciante, onde a vida me impôs profundas transformações. Ele tinha um filho, tão jovem quanto eu. Depois de nos tornarmos íntimos, quando já não adiantava qualquer reação da minha parte, esqueci que o trabalho é bênção de Deus para aqueles que amam a vida sadia, por mais que tenham errado, e me deixei levar por experiências dolorosas que nem preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e, em seguida, o horror em mim mesmo, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que terminaram com a cegueira e a morte física. Fiquei muito tempo andando sem rumo em total desespero, até que um dia, tanto pedi o socorro da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram em seu nome, trazendo-me para essa casa abençoada. De onde estaria Elisa? Onde ela estaria? No umbral. Muito comovido e chorando, André pergunta: e ele? Como se chama o rapaz que a tornou tão infeliz? Ouviu então o que já sabia, o seu nome e o nome de seus pais. E você o odeia? Pergunta envergonhado. Ela, com um sorriso triste, disse: antes eu o odiava profundamente, amaldiçoando o seu nome, mas Nemésia me transformou. Para odiá-lo, tenho que odiar a mim também. No meu caso, a culpa deve ser dividida. Portanto, não posso recriminar a ninguém. André se emociona com aquela humildade e com o facto de Elisa assumir a sua parcela de responsabilidade por tudo o que estava passando. Pegou em sua mão e, sem conseguir evitar uma lágrima de arrependimento e remorso, caiu. Ouça, minha amiga, falou emocionado, eu também me chamo André e preciso ajudá-la. De hoje em diante, conte sempre comigo. Ingenuamente, ela então disse: a sua voz se parece com a dele. Pois é, continua ele comovido. Até hoje não tenho exatamente uma família em nosso lar, mas você será minha irmã do coração. Conte com a minha dedicação de amigo. Nesse momento, ele pôde perceber no rosto de Elisa um grande sorriso que parecia uma enorme luz. Muito obrigada, disse enxugando as lágrimas. Há muitos anos ninguém fala comigo dessa maneira, nesse tom familiar como amigo sincero. Que Jesus o abençoe. Narcisa, então, vendo que André não contém mais emoção, pega em suas mãos e diz: que Jesus o abençoe. Termina assim a leitura do capítulo 40. Os pontos-chave deste capítulo, que eu penso que são pertinentes e que em nós faz algo de muito importante, e sentirmos em nós que realmente nós precisamos de crescer, precisamos de nos modificar, precisamos de ir para o lado de lá com a nossa bagagem leve e sem comportamentos impróprios. E estas palavras, estas chaves, estes pontos que eu aqui deixei são: Deus nos aproxima das pessoas com as quais temos de acertar contas, porque de lado de lá nós vamos nos encontrar com elas. O Espírito conserva vividas as suas lembranças, claro.
Neste caso, o perispírito permanece com um aspecto envelhecido e doente. Foi assim que Elisa partiu. A dor de consciência e a necessidade de um colo maternal. É aquilo que todos nós lá precisamos também. O remorso construtivo, que ajuda a nossa redenção. Ponto de reflexão para o estudo de hoje, pegando nesta frase de Allan Kardec: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Eu peguei também, e para completar mais, um bocadinho mais, reforçando mais ainda este capítulo 40, peguei no Evangelho segundo o Espiritismo, e a parábola do semeador também nos explica, portanto, esta passagem aqui do nosso capítulo: quem semeia, colherá. Ela é pequenina e eu vou lê-la. Vou até que pôr os óculos, porque... Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido em seguida, a queimou, e, como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 13, versículo de 18 a 23. Resumindo, a parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenómenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes. Que acham os conselhos muito bons
e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos. Do que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. Sempre colheremos o que semearmos. Pegando nas palavras do capítulo 40, de acordo com a instrutora Narcisa, todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tendo colhido muito proveito de situações iguais a esta, bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Muito obrigada por me terem escutado. Vamos agora proceder ao nosso passo coletivo e que Deus nos conceda a cada dia uma página da vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre para a nossa conta. Um beijinho de Chico Xavier.